gente, essa semana vamos trazer mulheres que inspiram outras mulheres. E a gente sabe que o mundo digital tem moldado cada vez mais a rotina das pessoas, como criar novos hábitos e produzir tendências praticamente todos os dias. E criar conteúdo para as redes sociais gera ainda mais conexão com o público, porque afinal, né, quem é que está por trás do like? Esse é o nosso bate-papo de hoje do nosso quadro Mulheres que Inspiram. E quem está com a gente hoje é a Lelê Zerbini, e com apenas 28 anos ela está à frente aí de uma equipe de mais de 10 pessoas, que a maioria são mulheres, né? E falando sobre empreendedorismo feminino e posicionamento digital, não é mesmo, Lelê? Seja muito bem-vinda, poxa, que honra poder estar te recebendo aqui no programa. Muito obrigada, a honra é toda minha. E para mostrar a rapidez do digital, o mapa já está com quase 20 pessoas aí, então estamos fortes. Que bacana! Então não são 10 pessoas, são 20? 20 são pessoas e quase 40 clientes aí, então... Uau! Estamos aí trabalhando para ter cada vez mais likes para os nossos clientes. Com certeza. Lelê, explica pra gente, as grandes marcas, a gente sabe que elas precisam estar aí em constante contato aí com o público cada vez mais, e a gente percebe que cada vez mais esse contato, o bom seria ser mais humanizado, não é mesmo? Eu acho que não só as grandes marcas, mas todo mundo, né? Porque eu acho que depois da pandemia, o Instagram é o principal contato do seu negócio. Então eu acho que parou de ser esse negócio só as grandes marcas, mas todo mundo. Porque o Instagram é um potencializador de você conseguir vender o seu serviço. Então a gente conseguir trabalhar ele da melhor forma é bom para todos, não só para as grandes marcas. Então, o meu sonho, quando eu comecei o MAP, quando eu comecei a agência, foi de fato isso, e não só ajudar as grandes marcas, todo mundo quer trabalhar, né, com grandes marcas, mas como a gente pode ajudar todo mundo, né, com esse trabalho de social media, que é muito complexo, mas de fato entender quem está por trás do like, que são pessoas, e como as pessoas, não só as marcas, podem usar da melhor forma para vender o seu trabalho, o seu serviço, a sua pessoa, né, sua marca pessoal, que hoje tanto se fala. Então, é isso. Usar da melhor forma, Lelê, e a criação de conteúdo, ela faz parte também de uma estratégia de posicionamento profissional, não é mesmo? Com certeza, e aí eu posso até falar de mim, assim, quando eu comecei o mapa, o meu posicionamento no meu Instagram era totalmente outro, eu era uma menina começando, e quando eu ia nas reuniões, até puxando esse papo, né, de mulheres que inspiram, eu posso até contar um pouquinho, porque quando eu comecei eu era só uma menina que tinha saído de uma agência de publicidade e do nada tinha começado uma agência. E eu comecei a ver a necessidade de eu me posicionar um pouco mais, pegar todo esse trabalho que a gente faz para os nossos clientes, fazer para mim também, porque uma vez que eu me mostro mais como uma mulher empreendedora e faço esse trabalho de posicionamento, eu consigo atrair mais clientes. Então, de fato, também precisa ter esse trabalho. É muito bom e muito importante, né? Sim, com certeza. E Lelê, as pessoas que acompanham as grandes marcas, as marcas, elas querem conhecer ainda mais quem que está por trás do post, da postagem, quem está por trás desse like? A gente precisa conhecer, né? Porque tal é humano. Eu falo muito, eu sou aquariana, profunda, né? Eu gosto dessas coisas de pessoas. O por trás do like está cada vez mais humano, então eu converso muito com a minha equipe, não é à toa que a maioria da minha equipe, somos muito jovens e a gente fala que é da geração Z, porque a gente cria para pessoas, né? Se você faz uma estratégia de social, uma estratégia de uma publicidade digital, você está despertando a emoção do outro lado da tela. Então, antes de falar sobre o algoritmo, antes de falar sobre o formato, a gente sempre fala sobre a ideia. E a ideia é sobre despertar a intenção daquela pessoa, seja o like, a compra, o repost. Então, o digital está cada vez mais humano. Exato. Então, atrás do like, o que a gente faz para despertar essa emoção? E daí começa a criatividade, que eu fico aqui horas falando, essa pessoa profunda, criativa, que adora. Que é muito bom. E você mencionou sobre a geração Z, ela própria assumirá esse protagonismo aí daqui a alguns poucos anos, não é mesmo, Lelê?
Se tudo der certo. Se tudo der certo. É. Porque a gente tá falando de geração Z, essa geração Z seria mais ou menos qual idade? Até os 20 e... Eu não penso em idade, mas eu penso em mindset. Eu acho que eu não sou perante a idade considerada geração Z, mas eu me considero porque o mapa, desde que eu comecei ele, a gente preza por hoje... 80% da nossa equipe são mulheres e quem não é mulher a gente abre vagas para o público LGBTQIA+. E todos são da geração Z e a gente vê que eles levantam a bandeira da igualdade, a bandeira de ser escutado, de eu vou fazer uma demanda, mas vamos falar sobre ansiedade também? Sobre a ansiedade que a gente pode fazer um trabalho sem ansiedade, pedir uma demanda de um jeito que eu converse, escute o meu chefe. Então eu acho que essa bandeira que a geração Z levanta, além da tecnologia e do timing perfeito, de entender as redes sociais, de entender o TikTok, é a bandeira da igualdade, do igual para igual, né? Não é porque eu estou contratando o seu serviço que você é menos que eu, né? Eu falo de você como humano e eu sou humano e juntos, né? Eu acho que isso que move o MAP, porque eu falo com tanta paixão. Eu mudo a vida de 20 pessoas que trabalham comigo todos os dias, né? Se eu conseguir criar um ambiente de trabalho sem ansiedade, um ambiente que eles se sintam seguros. Então, tomare que a geração Z domine o mundo, assim, daqui a alguns anos. Já tá dominando, né? E, Lele, como é que é o estudo do perfil dos novos consumidores e o grande papel, assim, das marcas para poder atraí-los? Os consumidores são pessoas, e eu acho que isso é uma pergunta muito boa e muito difícil de responder de uma forma tão geral. Acho que um bom estudo, ele é escutado com presença. E eu acho que um bom estudo, às vezes pode estar, a gente fala assim, não, porque uma pesquisa bem feita custa caro um banco de pesquisas. Às vezes é só entrar no Twitter e escutar o que o seu consumidor está falando no Twitter da sua marca. A gente já teve vários insights muito bons no Twitter sobre o que o consumidor está falando. Então, entender o que o seu consumidor precisa antes de oferecer a sua venda. Então, por exemplo, se o seu consumidor precisa de um guarda-chuva porque vai chover, você pode procurar o que ele está falando sobre chuva no Twitter e criar uma conversa sobre isso, para só depois vender um guarda-chuva. Então, eu acho que é criar conversas e inserir o seu produto em conversas que já existem, né? Através dessas palavras-chave, não é mesmo? Com certeza, através das palavras-chave. E, Lele, hoje qual que é o maior desafio, digamos assim, das marcas? Conversar com esses públicos, exatamente porque o público hoje são muitos nichos, né? Nichos e subnichos. Hoje a gente tem, antes era macros, hoje a gente tem o jovem que gosta de K-pop, o jovem que gosta de alguma coisa, o outro jovem. Então são muitos que a gente precisa entender, os micros dos micros do micros. Então o estudo está cada vez mais detalhado. Exatamente. E gerar também um conteúdo específico também é fundamental na decisão da compra também do consumidor. Que, por exemplo, eu sou uma marca X, eu preciso gerar esse conteúdo para poder fazer efetivamente a venda, não é? Com certeza. E gerar muito mais conteúdo e falam muito do branded content, né? Esses termos em inglês do marketing. Mas é um conteúdo que não necessariamente vai mostrar o seu produto. Eu fui no Clube de Criação semana passada e a gente viu muitas palestras sobre isso, como criar um conteúdo até com influenciadores, que hoje está na moda, né? Que é um conteúdo que vai engajar com o seu público, que é muito necessário para a sua marca e você não necessariamente tá vendendo ao pé da letra, mas vai fazer muito bem para a sua marca a longo prazo. Então, eu acho que as marcas precisam ampliar essa comunicação. Assim como a gente está ampliando o público, ampliando tudo, as marcas precisam ampliar a comunicação também. E o público hoje, Lele, ele chega a ser bem mais exigente nas redes sociais? Até quando a gente tem muita opção, a gente fica mais exigente, né? Se a gente tem só duas, a gente fica entre um e outro. Agora que a gente tem vários, né? O poder da escolha, isso é lindo, né? É bom o público ficar exigente, porque antes nosso poder de compra era só a Caras, né? Porque tava na Caras e na TV. Exato. Hoje tá no Instagram e a internet, assim como o nosso poder de compra, o poder do conhecimento também. E também eu acho que é muito uma via de duas frentes, né? Porque a população que tem internet é muito pouca no Brasil. Então a gente acha que tem muita
informação, mas não tem. Mas eu acho que sim, tem muito mais poder de escolha hoje em dia, muito mais. Então as marcas têm que apostar em branded content cada vez mais. Precisa expandir as conversas. E nada melhor que a geração Z para saber conversar com o futuro, né, gente? Exatamente. Que bate-papo gostoso. Olha, Lê, que delícia, viu? Poder te receber aqui no nosso programa. Bom, você podia voltar aqui também pra gente conversar depois, viu? Ah, eu aceito, viu? Tá bom, muito obrigada, viu? Muito obrigada.